Olá, meninos! Bom dia! Olha aqui de novo outra vez. Vamos de novo começar a falar de núcleo. Começar não, né? Continuar. Então, nós vamos lá falar da estrutura do núcleo. Agora a gente vai acrescentar mais alguns conceitos. Olha, quer saber uma boa dica? Pega um caderno e faz um vocabulário. Pega todas essas palavrinhas que a gente está falando na aula passada e nessa agora e faz um vocabulário, bota a palavrinha e põe na frente o conceito. E se não entendeu, decora, tá? Porque essa aula é de suma importância para a gente no primeiro ano, mas ela é muito mais importante ainda para a genética no terceiro ano. Quem vai seguir essa carreira, né, de prestar vestibular ou concurso para essa área da ciência biológica, isso aqui é um conhecimento precioso, precioso que nem um diamante, né, que nem o ouro, porque isso aqui dá uma confusão danada quando a gente não entende direito esses conceitos. Mas vamos lá, gente, vamos prestar atenção e entender. Essa aula vai ser um pouquinho mais abstrata, tá? Então eu preciso muito da concentração de vocês. Vamos então para a nossa aula. Olha lá, perguntinha. O que é um cromossomo? Bom, esse conceito de cromossomo dá uma confusão danada. Olha que nem eu com os meus colegas professores da biologia, a gente de vez em quando se entende, porque eu fico batendo o pé que eu só posso usar a palavra cromossomo quando a molécula de DNA está de um certo jeito. E já os livros, os professores usam a palavra cromossomo para qualquer forma com que se encontre o DNA. E é exatamente esse uso dessa palavra indiscriminada de cromossomo que dá uma confusão danada quando a gente começa a perguntar sobre os conceitos. Mas vamos lá. Em primeiro lugar, olha, vamos fazer uma recordaçãozinha da aula passada. Olha aqui. Eu tenho uma molécula de DNA. Todo mundo, ninguém tem dúvida, né, que isso aqui é uma molécula de DNA. Tá aqui, ó, uma molécula de DNA. Lembra que a molécula de DNA ela é formada por uma cadeia dupla de nucleotídeos ligados aqui pelas bases por pontes de hidrogênio. Tá? Isso é um conceito que a gente já viu lá atrás, quando a gente falou em ácidos nucleicos. Lembra que na aula passada eu disse para vocês que este DNA vai se enrolar nessas proteínas aqui, chamadas histonas, formando essas estruturas que nós chamamos de nucleossomos. Então, eu tenho DNA, o DNA enrola, forma o nucleossomo, eu tenho DNA, o DNA enrola, forma o nucleossomo e daí por diante. Para exemplo, tornar esse desenho mais fácil para o que a gente vai falar daqui para diante, eu vou representar isso aqui com uma linha só uma linha. Então, vocês estão enxergando os nucleossomos aqui? Eu estou. Vocês estão enxergando que esse negócio aqui está enrolado da forma de solenoide? Eu estou e vocês precisam enxergar. Só que a gente não vai ficar desenhando isso, né, gente? Então, a gente bota uma linha só. E olha só esse pontinho vermelho aqui, olha. Esse pontinho vermelho vai significar uma coisa que nós chamamos de puxa, esqueci o nome. De centrômero. Oi, lembrei, gente, até eu tô doida, olha só. Centrômero. Então, olha aqui, os DNA se enrolam nas estonas, ok? E aqui a gente tem um filamento cromossômico. Pessoal, é desse jeito aqui que a gente encontra o nosso DNA na cromatina. A cromatina é literalmente um emaranhado de fios, que são os DNAs.
Só que em regiões desses fios, a volta é bem frouxa, bem aberta, que nós chamamos de eocromatina. E tem regiões que a volta é bem fachadinha, bem compactada, que nós chamamos de heterocromatina, só para lembrar os conceitos da aula passada. A eucromatina é a região ativa dessa molécula de DNA, é a região que vai ser transcrita, vai entrar em ação para fazer a célula funcionar, e a heterocromatina é a região que não vai estar em atividade. Essa região do centrômero aqui é uma região de heterocromatina. E por que esse centrômero é tão importante? Pessoal, olha só esse desenho aqui. Lembra que a gente falou lá atrás na molécula de DNA? Olha, isso aqui é uma molécula de DNA em dupla hélice. Lá na frente, eu só estou adiantando um conceito que a gente vai falar agora. Essa molécula de DNA sofre uma replicação. Tem livros que falam em duplicação. Eu não gosto da palavra duplicação, porque duplicar pode ser tirar uma cópia ou pode ser aumentar de tamanho. Agora, replicar é literalmente tirar uma cópia, fazer uma réplica. Então, olha, essa cadeia de DNA aqui, olha, ela vai abrir, tá vendo? O azul aqui e o azul aqui. Passa aqui uma enzima chamada DNA helicase, né, helicase do DNA, abrindo as pontes de hidrogênio, desfazendo. E, ao mesmo tempo, vem uma DNA polimerase sintetizando uma nova cadeia. Olha, eu tenho uma cadeia azul, que é antiga, e eu tenho uma cadeia nova, que é vermelha. Essas duas cadeias estão representadas aqui, ó. Essa cadeia está aqui e essa cadeia está aqui. E as duas, para não se perderem, vão ficar ligadas por essa região de heterocromatina chamada centrômero, ok? Agora, isso só acontece em que situação? Quando uma célula vai se dividir. Fora disso, isso aqui, essa replicação não acontece. Só quando a célula vai se dividir é que essa replicação acontece. E aí a gente tem essa estrutura aqui. Agora, gente, imagina dividir um núcleo, dividir essas moléculas de DNA bonitinha, certinha, para não faltar numa célula, não faltar outra. É melhor a gente condensar essa fio para não virar um emaranhado. Então, é isso que acontece. Olha, esses fios vão se condensando, 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 enrolando, 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 e esses também, até formar essa estrutura aqui, que é aquele desenho típico que vocês veem nos livros, que é o desenho do X. Esse desenho do X está representando o quê? Tudo isso aqui, olha, é o que nós chamamos de, eu estou esquecendo de botar aqui, então, filamento cromossômico replicado. Tudo isso aqui é o que nós chamamos de cromossomo. Então, cromossomo está para o DNA, assim como o gelo está para a água. Aqui eu vou dizer que a água está no estado líquido, aqui eu vou dizer que o DNA está em forma de filamentos. Aqui eu vou dizer que a água está na forma de gelo, aqui eu vou dizer que o DNA está na forma de cromossomo, que é a forma mais compactada do DNA, porém replicado. Então, isso aqui é um cromossomo inteiro, ok? Em que situação isso aqui aparece? Somente quando uma célula está em divisão celular. Fora disso, vocês não verão essa imagem do DNA. Nessa imagem seguinte, olha só, isso aqui, olha, a imagem à direita aí de vocês, isso aqui é um cromossomo. Tudo isso é um cromossomo, isso aqui é outro, isso aqui é outro, isso aqui é outro, e assim por diante. Só que este cromossomo, qual é o conceito dele? É um cromonema, um filamento cromossômico replicado e condensado ao máximo. Ele é formado por duas moléculas de DNA. Ó. Isso aqui é uma molécula de DNA e isso aqui é a réplica dessa molécula de DNA. Então, agora eu tenho duas moléculas de DNA
unidas pelo centrômero. Nesse centrômero existe uma proteína chamada coenzina, como se colasse uma molécula a outra para elas não se perderem. Elas só serão separadas no momento exato, ok? Visível ao microscópio durante a metáfase da divisão celular. Pessoal, em qualquer etapa da divisão celular que a gente vê esse desenho? Não. Somente numa certa etapa da divisão celular. Essa parte aqui, olha, desse cromossomo tem uma sequência linear de genes que foi copiada aqui. Então, esse parte do cromossomo é igualzinha a essa aqui. Então, eu chamo isso aqui de cromossomo, ok? O que é o cromossomo mesmo? É o filamento cromossômico replicado e condensado ao máximo. De onde surgiu isso aqui? Da replicação do DNA. Agora, vocês viram que a gente falou que isso tudo aqui é um cromossomo. Este cromossomo é formado por duas unidades longitudinais. Olha, uma unidade longitudinal, outra unidade longitudinal, ok? E tem esse centrômero aqui. Só que este centrômero divide esse cromossomo em braços. Olha, um braço superior, um braço inferior. Um braço superior, um braço inferior. Essa constrição que vocês estão vendo aqui, olha, é chamada, aqui é o centrômero, é chamado constrição primária. Isso aqui não se desfaz nunca, isso aqui vai ter um papel importantíssimo na divisão celular para que essas partes aqui desse cromossomo se separem bonitinho. Isso aqui é chamado uma constrição secundária. Tá? Geralmente, é essa constrição secundária que está envolvido lá com a produção do RNA ribossômico que forma o nucleolo. E isso aqui é um telômero, tá certo, gente? O que é um telômero? O telômero é uma porção final de um cromossomo e que tem função de manter a integridade desse cromossomo. E também, como eu disse para vocês, toda essa região aqui, ó, da constrição primária para cá, envolvido lá com a formação do nucleolo. O que eu quero que vocês guardem, o que são cromátides irmãs? São cada uma dessas unidades longitudinais do cromossomo. Tudo isso é cromossomo, isso aqui é uma cromátide, isso aqui é outra cromátide. De onde elas surgiram? Da replicação de uma molécula de DNA. Uma molécula de DNA sofreu replicação e formaram duas. Como essas duas aqui são filhas da mesma mãe, então a gente chama de cromátide irmãs. Olha lá, tudo é um cromossomo, cromátide. E por que eu chamo de cromátides irmãs? Porque elas são filhas da mesma mãe, ok? São irmãs. Elas surgiram por replicação do DNA. Agora, o centrômero, gente, pode estar localizado aqui no meio, mais em cima, lá na pontinha. De acordo com a posição do centrômero e o tamanho relativo dos braços, eu posso classificar os cromossomos em 4 tipos básicos. O metacêntrico, meta de metade, centrômero na metade. O submetacêntrico, que o centrômero está deslocado ou para a direita ou para a esquerda aqui, né, desse cromossomo. O acrocêntrico, que está quase lá no finalzinho desse acros, né, de acrópole, lembra de quase no final da estrutura, e o telocêntrico, telos quer dizer na ponta, bem lá na ponta da estrutura. Então, metacêntrico, centrômero no meio, submetacêntrico, deslocado um pouquinho do meio.
acrocêntrico quase no final e telocêntrico lá no finalzinho, ok? Essa tamanho relativo dos braços é o critério para classificar esses cromossomos. Agora, por que isso é importante? Porque eu só vou entender o próximo conceito comparando os jeitões desses cromossomos. O próximo conceito é os cromossomos homólogos. Pessoal, olha isso aqui, olha. Isso aqui é um cromossomo, certo? E isso aqui é um cromossomo, ok? Vocês olhando de cara assim, o que vocês percebem? Que esses cromossomos têm o mesmo tamanho, olha aqui, o mesmo tamanho. Eles têm o centrômero na mesma posição e eles têm a mesma sequência de genes. Se esse aqui tem um gene para a cor do olho, esse aqui vai ter também. E aqui tem também e aqui também, tá bom? Se esse gene é para tipo sanguíneo do sistema BO, eu tenho esse gene aqui, aqui, aqui e aqui também. Se esse gene aqui é para a cor dos cabelos, ele está aqui, está nesse braço, está nesse braço, está nesse aqui. E esse gene é para a produção de hormônio de crescimento, então eu tenho ele aqui e aqui também, ok? Vocês percebem que eles têm a mesma sequência linear de genes. Eles têm o mesmo tamanho, centrômero na mesma posição e a mesma sequência linear de genes. Então, isto são critérios para eu dizer o que são cromossomos homólogos. Aqui, olha, são 2 representantes de cada tipo de cromossomo da espécie. Isso, agora, pessoal, lembra, esse é um cromossomo, lembra que era uma molécula de DNA que replicou, formaram 2. Isso aqui é uma cromátide e isso aqui é a réplica dela, ó, é outra cromátide aqui, tá? Aqui é uma cromátide e aqui é a réplica dela, ó, outra cromátide aqui. Agora, como este cromossomo é igualzinho esse aqui, a gente diz que eles são homólogos. Homologia em quê? Porque eles são muito semelhantes. Então, de onde surgiram esses cromossomos homólogos? Eles surgiram de origem parental. Um aqui foi herdado do pai e outro aqui foi herdado da mãe. Olha só, esse é de origem paterna e esse é de origem materna. Então, eu tenho o par de cromossomos homólogos, ok? Qual é a condição para eu olhar para um cromossomo e dizer são homólogos? Tem que ter o centrômero na mesma posição e tem que ter o mesmo tamanho e tem que ter a mesma sequência de genes. Pessoal, isso aqui são condições e, não é ou não, ou um ou outro, tem que ter esse, e esse, e esse. Ou tem os 3 ou não são homólogos. A única exceção a gente vai botar lá no, como biologia está cheia de exceção, a gente vai botar lá nos cromossomos sexuais. É a única exceção, tá certo? Então é e. Só assim eu vou bater o olho e dizer são homólogos. É lógico que aqui, por exemplo, eu botei os genes, mas geralmente eu só tenho desenho. E aí eu não vou poder afirmar que tem a sequência de genes, mas como eu tenho 2 evidências, para mim é o que basta. Por exemplo, eu botei errado aqui o slide, mas vamos lá. Pessoal, vamos voltar aqui. Se eu tenho essa mesma sequência de genes aqui, tá certo? O que é um gene? Então, vamos lá no nosso conceito de gene. O que é um gene? Um gene é um segmento do DNA que codifica a síntese de um produto funcional. Antigamente, a gente falava que codifica a produção de uma proteína. Só que o gene, além de codificar a produção da proteína, antes de codificar essa proteína, ela tem que codificar um RNA mensageiro, porque sem o RNA mensageiro não tem proteína.
Então, ele vai codificar um RNA mensageiro que vai lá no citoplasma para produzir uma proteína. Por isso que hoje a gente mudou um pouquinho esse conceito. Vai dizer que codifica a síntese de um produto funcional. Lembra que a gente tem sequências que não são funcionais, que se estão bastante enroladas, a gente chama de heterocromossomo, mas mesmo na parte desenrolada, tem certas sequências que não, por enquanto, ninguém descobriu se elas são sequências sem codificação, sem lógica, ou se, quem sabe, daqui 100 anos, 200 anos, né, se descubram para que elas servem. Mas, por enquanto, dentro da genética, dentro da genômica, ainda não se pode dizer que elas sirvam para alguma coisa. Então, olha, aqui eu tenho um cromossomo, tá certo? Isso aqui é um cromossomo, que aí eu peguei aqui, olha, o DNA dele, aqui está uma heterocromatina, aqui está uma eucromatina, e aqui está a minha molécula de DNA. Esse segmento da molécula de DNA, que é a receita de uma proteína, aqui, por exemplo, pode ser receita de outra proteína, aqui outra, aqui é uma sequência que não quer dizer nada. Essa sequência que codifica um produto funcional, eu chamo gene. Ou codifica um produto funcional ou não é gene. É condicional esse conceito. Um gene é uma sequência do DNA que codifica a síntese de um produto funcional. Ou codifica ou não é gene, ok? Acontece que dentro da nossa célula, a gente tem esses cromossomos aqui, e nele, né, na estrutura dele, nessa sequência linear aqui, a gente tem genes e sequências que não codificam nada, mas ao conjunto todinho de tudo isso, de gene mais o que não significa nada, a gente chama de genoma. Conjunto de todas as sequências codificantes e não codificantes de uma espécie de ser vivo. Quando a gente trabalha em laboratório, essas bandinhas que vocês estão vendo aqui, quando a gente extrai DNA de uma célula, a gente põe para correr numa placa de eletroforese, que envolve aí corrente, né, elétrica para separar as bandinhas em peso molecular. As que são mais leves correm mais rápido, as que são mais pesadas vão ficando para trás, e aí a gente consegue separar essas bandas aqui. Essas bandas significam frações do DNA que vão se separando, e aí a gente consegue identificar frações funcionais e não funcionais, fazendo os experimentos, as análises seguintes. Quando você diz que foi sequenciado o genoma de um ser vivo, ok, o que o laboratório fez? Exatamente essas bandinhas aqui, começou a analisar isso aqui. Aqui mostra para a gente tudo, todo o conjunto de genes e sequências não codificantes que um ser vivo tenha. Para vocês terem uma ideia de todas as sequências de DNA que a gente tem na nossa célula, eu acho que não chega nem a 30% de sequências que são genes. Até agora, né? A não ser que se descubra mais coisas daqui para frente. O novo conceito é célula haploide e célula diploide. Primeiro, vamos entender o que é haploidia. E aqui, gente, eu gosto de usar muito o conceito de conjunto da matemática. O que é um conjunto da matemática? Você faz um conjunto de quadradinhos e chama esse conjunto de A. Você faz um conjunto de bolinhas e chama esse conjunto de B. Então, A e B são símbolos para identificar um conjunto. Eu vou dizer que ploidia é um conjunto de cromossomos característicos da espécie, ok? Tem células que têm um conjunto só, tem células que têm 2 conjuntos, tem células que têm 3 conjuntos. Como que eu vou representar esse conjunto ploidia? Eu vou representar com o símbolo N. O símbolo N é um símbolo, N não é conceito. O conceito é célula haploide. O N representa esse conceito aqui, ó,
célula haploide. O que é uma célula haploide? É uma célula que tem um conjunto desse conjunto de cromossomos característicos da espécie. Tem um conjunto, ok? Na verdade, esse um conjunto é apenas um cromossomo de cada par de homólogos. Então, eu tenho isso aqui, olha. Eu tenho esse cromossomo, eu procuro o par dele e não encontro. Eu tenho esse cromossomo, eu procuro o par dele e não encontro. Eu tenho esse aqui, eu procuro o par dele e não encontro. Aqui eu já tenho os pares, ó. Esse é par desse rosa aqui, esse azul é par desse vermelho aqui, e esse azul é par desse vermelho aqui. Então, você veja que aqui eu tenho os pares. Por que eu tenho os pares? Porque eu tenho esse conjunto vermelho que eu herdei do pai, e esse conjunto azul que eu herdei da mãe. Esta célula é uma união de conjuntos. Então, quando a célula apresenta dois conjuntos, eu chamo de célula diploide, haploide, haploidia, um conjunto, diploidia, dois conjuntos, triploidia, três conjuntos. Como isso aqui é união de conjunto, N mais N, 2N. Então, eu vou representar esse conjunto de 6 elementos pelo símbolo 2N. Quando eu olho esse 2N, eu falo, isso é uma célula diploide, porque isso é um símbolo que representa um conceito. Isso aqui é um símbolo que representa um conceito. Então, pessoal, qual é a ploidia característica dessa espécie hipotética aqui? A ploidia é um conjunto de 3 cromossomos. Se a célula só tem um dele, é uma célula haploide, mas essa célula tem 2, ela é uma célula diploide, ok? Vamos ver se vocês aprenderam? Vamos lá, gente, quem é quem? Diploide ou haploide? Isso aqui costuma cair em prova. Como que eu faço de cara para entender se é haploide ou diploide? Qual é o conceito de ploidia? É o conjunto de cromossomos característicos da espécie. Observe que aqui a gente não tem um X não, tá? Aqui a gente está representando só o filamento cromossômico mesmo dessa célula. Agora, como que eu vou saber quem é quem? A dica, gente, olha os dois desenhos e procura qual célula tem par. Porque o conceito de célula diploide é aquela célula que vai apresentar dois conjuntos, e esses dois conjuntos têm homologia, por isso a gente chama de cromossomos homólogos. Por exemplo, esse cromossomo aqui, ó, tem homologia com esse aqui, então eles são homólogos. Esse cromossomo aqui azul tem homologia com esse azul, então eles são homólogos. Observe que o centrômero está na mesma posição e eles têm o mesmo tamanho. Esse cromossomo vermelho, marrom, sei lá que cor que é isso, é homólogo desse aqui. Ah, professor, então essa célula tem os pares de homólogos? Tem. E essa célula não tem. Olha, cadê o homólogo do azul? Não tem. Cadê o homólogo do verde? Cadê o homólogo desse vermelho? Não tem. Ah, então essa célula aqui é diploide. Exato. E essa célula aqui é haploide. Então, olha, primeiro, este conjunto tem 3 elementos. Esse conjunto tem 6 elementos. Tudo aí, tudo bem, parece conjunto de matemática, né? Tá. Só que aqui não tem os homólogos. E esse aqui tem os pares de homólogos. Ah, então eu já sei que isso aqui é haploide, isso aqui é diploide. Então, essa é uma célula haploide e isso aqui é uma célula diploide. Agora, como é que eu represento? Que símbolo eu uso para representar essas células? Eu vou usar o N para dizer que é uma célula haploide que tem 3 cromossomos, e eu vou usar o 2N para dizer que é uma célula diploide e que esse conjunto diploide é de 6 cromossomos, ok? Agora, o que é cariótipo? Cariótipo é quando a gente vai mapear os cromossomos. Olha, isso aqui é um cromossomo
Isso aqui é outro cromossomo. Observe que aqui a gente não está com ele bem visível, dividido na forma de xizinho, que nem a gente dá para perceber nesses aqui, nesse ou nesse aqui. Tá vendo? Então, a gente só tem o par, né? Porque aqui eles não estão ligados. Por que que não está ligado? Porque essa foto foi tirada quando eles começaram a separar, e aí eu tirei uma foto da célula, recortei os cromossomos e fui montando os pares. Então, olha, isso aqui é um par de cromossomos que já foi separado, não está ligado pelo centrômero. Isso aqui é outro par, esse aqui é outro par, outro, e assim por diante. Quantos pares tem aqui? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Eu tenho 23 pares. Então, isso aqui é o que representa a espécie humana. Qual é a carteirinha de identidade de um humano em termos de cromossomos? O humano tem que ter um conjunto de 46 elementos, ou sejam, 23 pares de homólogos, ok? O que é o cariótipo? É um conjunto de cromossomos de uma célula evidenciando características como número de cromossomos, tamanho e forma. Então, ó, número de cromossomos. Aqui eu tenho 46. Porque se eu tenho 23 pares, eu tenho 46. Tamanho dos cromossomos. Olha, esse tamanho não é igual a esse aqui. Então, eu fui arrumando de acordo com o tamanho. E tipos de cromossomos. Observe que isso aqui são metacêntricos, esses aqui são submetacêntricos, estes aqui, olha, são quase acrocêntricos, e aqui a gente não vai ter representado, não, tem esses aqui, ó, telocêntricos, tá vendo? Olha, esses aqui são telocêntricos. Muito bem. Agora, gente, o que eu quero chamar de vocês? Do par número 1 até o par 22, eu não sei se isso é de homem ou de mulher, porque é homem, tem esses 22 pares. É mulher, tem esses 22 pares. Como é que eu chamo esses 22 pares de cromossômicos que estão presentes tanto no homem quanto na mulher e eu não consigo identificar o sexo por eles? Eu chamo de autossomos. Todo mundo tem os 22 pares de autossomos. Agora, esse último par aqui me dá o sexo da pessoa. Então, se aqui eu tenho 2 cromossomos X, isso aqui é mulher. Se eu tivesse um X e um Y, isso aqui é homem. E como que eu chamo esses 2 diferentões aqui? Eu chamo de heterossomos ou cromossomos sexuais, ok? Todo mundo, sem exceção, vai herdar dos pais 23 pares de cromossomos. E esse sexual, ou ele herda 2x, ou ele herda um X e um Y. Se ele herdar 2x, ele é mulher. Se ele herdar um X e um Y, ele é homem. Ok? E não tem discussão com isso. Biologicamente, não, cromossomicamente, não tem discussão com isso. Tá bom, gente? Lá na frente a gente vai ver que alguns números aqui podem dar problemas, né? Pode ocorrer números errados. E aí a gente tem algumas síndromes cromossômicas na espécie humana. Mas, por enquanto, esse aqui é o cariótipo normal da espécie humana. Por que que a gente usa a palavra normal? Porque eu posso ter variáveis aqui, ok? E com isso a gente termina a nossa aulinha de hoje. O assunto está ficando interessante, né? Eu sei que vocês estão cheios de perguntas para fazer. Vai lá no chat, vai lá no fórum, gente. Tchauzinho. Estudem, não deixem esse vocabulário para depois.
Beijinho.